Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou esperar você encontrar, para que nós possamos fazer uma leitura consciente. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas fica depois das cartas aos Coríntios. Não é Coríntias não, viu, igreja? É Coríntios. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Agora abra a sua mesma Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 61, versículo 1. Glória a Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração contrito ou quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Sente glorificando o Senhor. Aleluia. Agradecer o pastor Vladimir pela oportunidade. Sempre uma honra poder falar de Cristo nesse altar. Essa mensagem aqui Deus falou aos nossos corações na quarta-feira, em uma visita que nós fizemos. Falei, pastor, essa mensagem é a de domingo. Nós estivemos visitando uma congregação, uma igreja, e esse foi o tema: chamados para viver em liberdade. Diga para o irmão que está ao seu lado: chamados para viver em liberdade. Você foi chamado para viver em liberdade. Aleluia. Nós estamos lendo o capítulo 5 de Gálatas, mas nós precisamos entender o que nós acabamos de ler. Mas pastor, nós lemos um versículo aleatório? Não. Nós lemos o capítulo 5 em sua introdução, quando Paulo escreve aos crentes da Galácia, uma região de cidades que estavam passando por um problema muito grande, um problema em que o sacrifício de Jesus, o que nós acabamos de celebrar com a Santa Ceia do Senhor, estava querendo ser superado por teses e teorias humanas. Os judeus que ainda prevaleciam naquele momento de transição, porque o cristianismo ele surge como uma religião judaico-cristã. Jesus Cristo ele vem como o escolhido, o ungido, o Messias. E alguns religiosos não entenderam de fato isso e quiseram impor ainda ao povo cristão as práticas da lei, as práticas que os religiosos judaicos praticavam naquele tempo, como a circuncisão, como por exemplo o voto de Nazireu. Tudo isso estava sendo implantado e Paulo fica revoltado. É como se para Paulo dissessem assim: o sacrifício de Jesus que tu nos ensinaste não é suficiente para a salvação. A Galácia estava passando por isso. O que é suficiente para nós sermos salvos? Cumprir a lei à risca e adorar Jesus, ou somente reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador?
Então no capítulo 5 nós já encontramos 3 verdades que Paulo nos apresenta nesse versículo. A primeira dela, Cristo nos libertou. Você não foi liberto parcialmente, e essa era a discussão do apóstolo. Não foi metade liberto, sabor libertação, não. Você foi liberto por completo, porque Cristo nos libertou. E quando nós trazemos essa primeira verdade, das 3 que eu quero apresentar dentro desse versículo, nós encontramos uma série de outros desafios. Como impor uma verdade de libertação no meio de pessoas que já estavam com o seu conceito formado, já estava com as suas teses preparadas e queriam apenas a aparência humana à religiosidade. Era o debate, era o ponto crucial da discussão de Paulo. Mas ele, escrevendo, já inicia dizendo: o Senhor nos libertou. Diga para o irmão que está do seu lado: você é liberto. Aleluia. Você é liberto. Não, mas fala com voz de profeta nessa noite: você é liberto. Aleluia. Cristo veio. Mas para que Jesus Cristo veio me libertar? Eu estava preso. Eu estava por um acaso em uma cela. Eu estava por um acaso amarrado, Ceissa. Então por que Cristo vem? Esse era o debate dos religiosos. O sacrifício dele na cruz foi bonito, é reconhecido, mas não é suficiente. Paulo fica furioso e escreve essa carta aos Gálatas. Mas ele diz, em primeiro plano, em primeira monta, Jesus nos libertou. Precisou se derramar um sangue na cruz do Calvário para que houvesse uma libertação. Vem cá, mas que Deus é esse que tem sede por sangue? No Antigo Testamento, na antiga aliança, era necessário a expiação de animais, de sangue de cordeiros perfeito, para poder alcançar o perdão dos pecados. Posteriormente vem Jesus, precisa sangrar. Por que Jesus não morreu de velhice? E mesmo assim ele ia enfrentar a morte para nos salvar? Eu te explico. Gênesis, capítulo 1. Obrigado, obreiro. Traz a criação do homem, a criação de tudo que nós conhecemos. Você conhece a história. Mas em determinado momento, uma cobra entrou no meio. Diga para a cobra que está do seu lado: brincadeira, não fala não, irmão. Eu vi você olhando para o lado. Eu vi você olhando para o lado aí, viu? Cuidado. A cobra chegou e apresentou uma teoria para aquele casal que estava no paraíso. Olha, se comeres daquele fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Se comer do fruto. Mas Deus já tinha dito isso. Então a cobra não... Me ajuda a pregar. A cobra não mentiu, mas a cobra induziu a desobediência. O homem rompe a aliança da obediência e se esconde no momento em que Deus vinha ao jardim para interagir, para falar com aqueles seres humanos tão sortudos. Mas eles estavam encobertos pelo pecado. O relacionamento havia sido rompido. Eles já se sentiam distantes e incapazes de encarar Deus. Então a primeira atitude, depois que Deus pergunta, uma pergunta retórica: onde está Adão? Cadê você? Depois de Adão culpar a mulher, depois de todo aquele rolo, a primeira atitude de Deus, o Criador, foi tentar diminuir essa distância que o próprio homem criou. Eles se esconderam por quê? Porque estavam nus. Então Deus pega
a pele de um animal e confecciona, foi a primeira facção da terra, o próprio Deus costurou roupa para eles poderem se aproximar novamente da presença. Então, se teve pele de animal, teve o que? Sangue derramado. Deus precisou naquele momento sangrar um animal para poder reaproximar o homem e a mulher de Deus. Daí surge a expiação do pecado, porque agora o homem torna-se insuficientemente capaz de se chegar a Deus, mas pela misericórdia, aleluia, oh glória, que se renova a cada manhã, aleluia, Deus proporciona mais uma oportunidade de reaproximação, mas o sangue inocente precisou ser derramado. Então, no decorrer da história, quando o homem pecava, ou então de tempo em tempo, o sacerdote ia lá, pegava o bezerro, o cordeiro, imaculado, perfeito, porque para poder expiar o pecado de um culpado, é preciso não ter erro, é preciso não ter problema, é preciso não ter defeito. O propósito principal era apontar para o sacrifício perfeito. Assim como o sangue de um animal foi derramado lá no jardim para reconectar o homem com Deus, quando Jesus vem, é necessário que ele, na figura de um cordeiro perfeito, derramasse o seu sangue por mim e por você. Em João capítulo 3, versículo 16, na discussão com Nicodemos, Jesus afirma: porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer. Mas o versículo não termina dizendo para morrer junto com todos que pecaram. Graças a Deus não termina assim. Termina dizendo assim, ó: para todo aquele que nele crê. Eu vou repetir porque vai sair glória aqui nessa noite. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Aquilo que foi perdido no jardim, Deus estava recuperando em Jesus. A partir de Jesus já não precisava mais sacrificar animais, porque o sacrifício perfeito aconteceu. Aleluia. Mas os crentes da Galácia estavam preocupados com a liturgia, com o ritual, e Paulo precisa escrever: Cristo nos libertou. Primeiro ponto, a primeira verdade de hoje. Eu preciso correr, que o relógio ali eu acho que está com algum defeito. A segunda verdade que Paulo traz nesse versículo primeiro: permaneceis firmes. Paulo traz a conjuntura. São três verdades que nós podemos aplicar nas nossas vidas. A primeira é: Jesus, eu vou ter que repetir porque a igreja não aprendeu não. A primeira verdade é: Jesus nos salvou. A segunda verdade: permaneceis firmes. Quando nós falamos de permanecer firme, nós com certeza encontramos um problema da Galácia, dos Gálatas. Eles até tinham se alinhado, pastor Vladimir, em algum momento, com aquilo que Paulo tinha orientado, mas eles não foram capazes de permanecer firmes na presença. Eles não foram capazes de permanecer como igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Oh glória! Então, quando eu falo de permanecer firme, eu não estou falando dos seus glúteos, nem da sua coxa, nem dos seus músculos indo para a academia. Lá vai eu falar mal do pessoal que faz academia. Estou falando de permanecer firme na verdade, porque é muito fácil você vir aqui na frente e dizer: eu aceito Jesus, mas amanhã, quando nem eu nem o pastor estiver por perto, você ceder aquilo que a cobra está falando, aquilo que o inimigo, Satanás das nossas almas, está aqui no ouvido, na sua mente, uma voz que parece interminável. E por isso a mensagem é: chamados para viver em liberdade. Sem posicionamento não há liberdade. Certa vez eu assistindo
um espetáculo circense. E para quem não sabe, eu já quis fugir com o circo. Eu vi um elefante na minha cidade. Eu lembro que aquele elefante tão grande fazia tudo que o adestrador dizia para ele fazer, ou orientava ele a fazer. E eu, pequeno, aproximadamente 8 para 10 anos, não lembro direito, pensava assim: cara, que elefante trouxa. Ele poderia quebrar esse circo todinho aqui, porque o animal era de fato grande. Mas com o tempo eu fui entender e fui conhecer inclusive a sátira do elefante. Lá na Índia, quando eles andam em cima dele, eles deixam crescer desde pequenininho o elefante com uma corrente nas suas patas, no seu pescoço. E mesmo quando passa-se anos e anos e eles tiram a corrente, para aquele elefante ele continua preso. Para nós aqui, em visão à palavra do Senhor, tem muita gente que já se libertou, mas não permanece firme, porque passou tanto tempo no pecado, que na sua cabeça ainda parece que é incapaz de merecer a misericórdia de Deus. Oh meu Deus! Tem gente que parece que ouve, não consegue se mover ou se posicionar para permanecer firme. E não é porque você é ruim, não é porque você é um pecador pior que os outros, mas é porque você passou muito tempo algemado pelo pecado. Mas eu tenho uma notícia para ti nessa noite: Jesus, Ele nos salvou. Oh, glória a Deus! Eu vou voar aqui nessa noite, aleluia. Meu Deus, não foi homem que te resgatou, não foi governadores, não foi ninguém, foi Jesus. Jesus. O pecado ele está todo dia, igual diz a música do Thales Roberto: vem e me chama, bate na porta. E eu confesso para vocês, às vezes eu nem quero pecar. Quando eu penso que não, já estou pecando. Chega uma mensagem, chega em casa, bate na porta, e quando eu me assusto, eu já pequei. A primeira reação natural: vou parar de ir para a igreja, pastor Vladimir. Vou me afastar dos irmãos, eu sou imundo, eu sou um pecador. Eu estou dizendo aqui nessa noite que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para tornar os nossos pecados, por mais vermelhos, por mais sujo que seja, mais alvo do que a neve. Mas é preciso passar por esse sangue, é preciso experimentar a liberdade que esse sangue proporciona nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Permanecendo firme. É comum nós olharmos para a igreja e percebermos pessoas que já desceram as águas, pessoas que já experimentaram o batismo, já cercaram a mesa do Senhor, com práticas ainda da época de pecado. Aquele palavrão que hora ou outra sai, aquele cigarro que hora ou outra se acende, parece que se acende sozinho. Aquele sexo casual que hora ou outra bate na sua porta e parece ser tão impossível de dizer não. As velhas práticas do pecado ainda aprisionam você, como correntes aprisionavam aqueles elefantes que eu falei para você agora há pouco. Então, pastor, se eu já estou liberto, eu preciso me posicionar. O que eu faço? Haja como livre, como liberto. Porque tem gente que passa tanto tempo na cadeia, que quando sai da penitenciária, ele não consegue mais dormir em uma cama box. Ele precisa dormir no chão, porque na mente dele, ele ainda está preso. É por isso que Deus nos chamou nessa noite para uma libertação das nossas mentes, libertação dos nossos pensamentos, libertação de tudo aquilo do passado que parece uma bola de aço na minha perna me prendendo e não me deixa avançar na obra do Senhor. Eu preciso permanecer firme, me posicionando, ouvindo a palavra.
absolvendo. Mas eu tenho outra notícia. Quando você não conseguir sozinho, não se preocupe em pedir ajuda. A própria carta aos Gálatas já era a ajuda de Paulo àquele povo. Paulo poderia muito bem excluir o povo que estava em pecado ou praticando práticas anticristãs naquele momento das outras igrejas, mas não, ele se preocupa a ponto de enviar orientações, como você está recebendo nessa noite, permanecendo firme na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes é tão difícil. Às vezes é tão difícil. Efésios capítulo 6 nos apresenta uma batalha espiritual, uma militância diária da carne contra o espírito. É uma luta contínua que parece não ter fim. E se você não estiver posicionado no exército de Cristo, você será frustrado, machucado. E Deus me perdoe, você experimentará a perdição, a morte eterna. Mas a mensagem dessa noite não é sobre isso. Eu não quero que você saia daqui assustado. Eu quero que você saia daqui com vida. Eu quero que hoje você entenda que Jesus te salvou e que o posicionamento parte de você. E que o terceiro ponto, a terceira verdade deste versículo: não vos sujeitais ao jugo de escuridão ou o jugo do passado. Quantas pessoas estão vivendo a culpa daquilo que fizeram e ainda se sujeitam a ouvir os acusadores, a ouvir aqueles que apontam um dedo, afastando ainda mais essas pessoas da presença do Senhor. Nós, enquanto líderes, estamos aqui na frente, nós temos uma preocupação muito grande quando nós preparamos aqui um esboço de uma mensagem. Por quê? Porque nós precisamos admoestar a igreja. Nós precisamos puxar a sua orelha de vez em quando, a sua atenção, para que você permaneça firme e não volte ao jugo do passado. A Bíblia nos traz em Êxodo a história, o código da escravidão. Quando o escravo estava 6 anos trabalhando continuamente para o seu senhor, no 7º ele ganhava liberdade, mas traz algumas regras. Se esse escravo tivesse vindo escravo junto com esposa e filhos, a esposa e filhos também ganhariam liberdade e iria com ele. Agora, se ele chega na propriedade como escravo e o seu senhor lhe dá a esposa e dessa esposa provém filhos, ele vai em liberdade sozinho. E no caso desse escravo não querer ir embora por causa da sua família, a Bíblia diz que eles eram levados a juízo, colocados próximo da porta, e era-lhe furada a orelha, como símbolo de servidão eterna, como símbolo de, a partir de hoje eu sou escravo, mas eu sou um escravo voluntário, porque eu não posso sair de perto daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, que é a minha família, no caso deles. Mas também tinha o caso daqueles que passavam seus 6 anos, 7 anos, quando o patrão abria a porta, o Senhor abria a porta, eles olhavam a dificuldade das terras, o perigo, a ousadia do mundo exterior, e ele decidia permanecer firme, servindo durante toda a sua vida. Sabe por quê? Porque ali na casa tinha conforto, tinha pão, tinha serviços ao seu dispor, e lá fora tinha perigo. Isso é se submeter a um jugo de escravidão. Paulo alerta: não se submeta. Não importa o quanto você ama o que está lá no mundo, não abra o seu coração para aquilo que está lá fora, mais do que a salvação que o Senhor impôs na sua vida.
É o alerta de Paulo nesse terceiro ponto, nessa terceira verdade, e nós chegamos em Isaías capítulo 61, onde revela quem precisa dessa libertação. Você lembra? Acabamos de ler Isaías capítulo 61, versículo 1. Eis que o Espírito do Senhor, Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Mais três personagens, três características que encontramos de quem precisa ser salvo. E quando nós encontramos essa característica, talvez você possa não se identificar com nenhuma delas, mas preste atenção. Primeiro, o cativo, o contrito de coração, o que tem um coração quebrantado. Nós precisamos anunciar, porque nós fomos libertos não para ficar no banco da igreja olhando para o pastor pregar quase 1 hora aqui. Nós fomos libertos para poder proporcionar liberdade aos que estão com o coração quebrantado e precisando conhecer a palavra do Senhor. Você não foi liberto para ficar parado, para ficar no banco. Pastor, mas eu não mereço, eu sou tão pecador. Tira esse espírito de culpa e se posicione firme na salvação que o Senhor já te deu. O preço já foi pago, foi à vista, não foi no cartão de crédito. Jesus sangrou até a última gota de sangue para que pudéssemos alcançar essa salvação. A revolta de Paulo, em certo momento, contra os Gálatas, era justamente por isso. A salvação é insuficiente. Eu não posso ficar próximo dessa salvação de cruz, porque eu preciso de outros elementos. Jesus é o nosso único Salvador, é o nosso único caminho ao Pai. Esteja com seu coração quebrantado e leve essa mensagem de boas novas aos pobres que estão com os corações quebrantados, contritos, necessitando de salvação. Diga para o irmão que está do seu lado assim, acorda ele aí e fala assim, ó: você não foi chamado e salvo para ficar parado. Aleluia, glória a Deus. Segundo, os cativos. Espera aí, pastor, mas o versículo fala os cativos e os presos. Não é a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa, levanta a mão. Cativo e preso, é diferente, pastor Vladimir? É diferente. O cativo, geralmente, encontra-se enclausurado também, só que contra a sua vontade. E geralmente por força de ilegalidade. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém é sequestrado, ele é levado para onde? Para um cativeiro. Quando alguém é tomado de escravo na Bíblia, a gente vê o povo de Israel sendo levado para a Babilônia. Eles estavam cativos contra a sua vontade ali. E a diferença para os prisioneiros, para o preso? Geralmente são aqueles que cometeram alguma infração e à luz da lei precisaram ser punidos, precisaram ser separados, excluídos da sociedade. Essa é a diferença, para que você entenda. Então, onde tiver um cativo, que as boas novas do Evangelho alcancem essa vida. Onde tiver um preso, que você também, que foi liberto, está aqui nessa noite, possa chegar lá com a palavra de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas o problema ainda permanece no segundo ponto. É tão difícil permanecer posicionado. A culpa que nós queremos carregar nos aprisiona ao passado. A nossa mente fica presa. Você não é mais escravo, você é liberto. Quem te salvou foi Cristo. Esse pecado que está te perseguindo, que está querendo te aprisionar, é no poder do sangue de Jesus que nessa noite ele será repreendido. Meu Deus.
A verdade é capaz de transformar um escravo em liberto. A verdade é capaz de libertar. E à luz da Bíblia nós sabemos quem é a verdade. Nós não estamos falando de um fato ou daquilo que o jornal apresenta como algo verídico. A verdade, quando nós dizemos que ela é capaz de libertar, é porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, aleluia, o único, a verdade e também a vida. Ele te chamou para que tivesse vida e vida com abundância. O inimigo tem tentado te aprisionar de todas as formas no teu pensamento, na tua vida, no teu modo de viver a obra do Senhor. Mas nessa noite ele é repreendido, ele é lançado por terra, porque aqui nessa noite há libertos pelo poder do sangue de Jesus. Pastor, mas eu não consigo parar. Existe um processo. Quem dera se o que eu dissesse, o que o pastor Vladimir ensinasse, pudesse fazer você parar hoje. Mas existe um processo gradual, onde você precisa deixar esse pecado de lado, deixar esse erro de lado, essa negligência para trás. Se liberte do seu passado, libere perdão. Quantas e quantas vidas estão sendo destruídas porque ainda não liberaram o perdão? Quantos ainda estão caminhando a passos largos para o inferno porque não conseguiram perdoar o seu irmão, o seu semelhante? Mas a verdade é capaz de libertar, aleluia, e essa verdade é Jesus. E a mentalidade do cativeiro que ainda assombra as nossas vidas, essa mentalidade tem que cair por terra hoje. Essa trava na sua vida vai sair hoje, porque o que eu estou trazendo aqui é verdade bíblica. E é nesse momento que nós precisamos entender o que é a mentalidade do cativeiro. Geralmente é a culpa, aquela culpa constante que te assombra, que parece que você mesmo não é capaz de se perdoar. Deixa eu falar um negócio para você de pé de ouvido. Eu vou falar baixinho para você ouvir. Essa culpa não é sua. Essa culpa é o Satanás querendo te deixar preso nos seus pensamentos e te travar para que você não avance em direção à salvação que está em Jesus. Tem pessoas que parecem que são servas do diabo. Você já sente uma carga de culpa terrível nas suas costas e parece uma tonelada. E olha que de tonelada eu entendo. E aí você chega para conversar, para desabafar, você sai se sentindo mais culpado ainda até do que você nem praticou. Pessoas negativas. Tem um remédio muito bom para isso. Tome distância 3 vezes ao dia desse tipo de gente. Não deixe essas pessoas afastar você da sua rotina de oração, do seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quem tem a mente cativa, quem está carregando uma culpa que não passa, uma culpa constante, não é capaz de se relacionar com Deus. Isso é mentalidade de cativeiro, porque você já foi liberto. Pastor, mas eu não consigo largar o cigarro, a maconha. Você consegue. Você precisa se posicionar e entender que essa culpa que te afasta do Espírito Santo é o inimigo querendo te bloquear. Não aceite o bloqueio de Satanás. Não aceite essas práticas antigas na sua vida. Glória a Deus. Tem glória aí? Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo não morreu para te dar uma liberdade teórica, ou só para te trazer para os cultos de domingo, terça e quinta-feira. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar vida eterna, vida com abundância. Aleluia. Então, se Jesus quer me dar vida com abundância, naturalmente o inimigo ele quer me dar morte em abundância. E é isso que ele nos faz.
acreditar que nós estamos presos, que nós erramos e somos incapazes de receber o perdão de Cristo. Nessa noite, pelo poder investido a mim pelo Espírito Santo, eu declaro vocês aqui, essa igreja, Betel do Santa Efigênia, mais que vencedores, aleluia, obreiros e obreiras de Cristo, que vencerão o cativeiro, a mentalidade de cativeiro, porque Jesus já te libertou. Fique de pé nesse momento, aleluia, fique de pé glorificando. Eu vou dar 10 segundos para você glorificar o Espírito Santo. Eu vou dar 10 segundos para você adorar, dar glória, 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 glória a Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito Santo chega, aí não há mais cativeiro, mas a liberdade, aleluia, a alegria, essa tristeza da época de prisão, essa tristeza que o pecado te dá, ela cai por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia. Curve sua cabeça, Espírito Santo do Senhor. Estamos aqui reunidos clamando a tua presença para que invada os nossos corações, as nossas almas, meu Pai, libertando toda a mentalidade do cativeiro, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, tudo aquilo que nos faz pensar que não somos capazes. Meu Deus, nesse momento visita o íntimo. Eu não conheço, meu Pai, mas tu sondas e conhece o coração, a alma de cada um que está aqui nessa noite. Repreende toda a corrente do mal, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus.